Quando surge o Alviverde, a gente surge aqui no canal. É aquele desânimo que dá, hein? Você tá vencendo aí o clássico e vê tudo indo pelo ralo no finalzinho, né? Que desânimo. Que desânimo. Ô, Everton, brincadeira, hein? Hoje, pô, tá de sacanagem, não é possível, cara. Pô, vou logo hoje, cara. Se tivesse feito isso aí lá contra o São Bernardo lá, eu não estaria puto. Fogo. Que o Palmeiras foi melhor, eu também acho. Muito o Palmeiras foi melhor o jogo inteiro. Sem dúvida. O jogo inteiro. Agora, às vezes, os números enganam. Porque tem aqui, posse de bola, 53 pro Palmeiras, 47 pro Corinthians. Finalizações, eu achei que tinha sido... É porque pegam finalizações que não dá pra considerar finalização. Porque tem aqui 20 do Palmeiras contra 13 do Corinthians. Não tiveram 13 finalizações. Teve chute até que o Nilson na narração falou, pô, esse cara tem que fazer fundamento melhor. Teve chute do Hendrick lá em cima, que o Hendrick chutou. Que o Hendrick, lembra que ele chutou a placa atrás do gol? Tem aquele chute que tudo, a bola, aquilo ali nem chute é. Aí, finalização no gol. 5 do Palmeiras, 6 do Corinthians. Agora, é o que eu falo, o Palmeiras foi melhor. O Abel desabafou na coletiva, falou, vem cá, a gente é melhor o jogo inteiro. Acharam empate, só que estão comemorando, e isso mostra como o Palmeiras cresceu. Que o Corinthians hoje comemora empate contra o Palmeiras. Aí também não é comemorar empate, é comemorar o empate do jeito que foi, pô. Qualquer um comemoraria. Se o Palmeiras empatasse com o Corinthians no último minuto, o Corinthians vencendo por 2-0, ele também ia estar comemorando. E foi heróico, né, Flávio? O Vamp diz que foi histórico, eu não achei. Ele fala, vai ficar pra história. Pra mim não vai, porque era uma fase de classificação do Paulista. São jogos marcantes. Mas eu achei heróico, tem que valorizar. Eu joguei tanto Corinthians e eu joguei por Maria Quitéria, Corinthians e Palmeiras, jogamos vários jogos que ninguém vai lembrar, mas isso aí, só por causa desse detalhe de não ter goleiro, de ser no último minuto, um bombardeiro, marca pros dois lados. Mas é o seguinte, não teve nada de mérito de ninguém. Cara, foi largura, acontece, coisa do futebol, largura. Não falou. O resultado do jogo era 3-4-0 pro Palmeiras, o Palmeiras ganhou, jogou fácil, jogou sozinho. Não se iluda, corintiano, com isso aí. Não aconteceu nada. Sabe pra mim o que aconteceu? O jogo tava fácil. É tanta coisa negativa, Flávio, dos últimos anos, que qualquer coisa desse aí contra o rival é alegria, pô. É isso que eu tô falando. Pega como uma coisa útil. Mas o Palmeiras... O emocional é legal, vai dar pra trabalhar mais em paz. Eu tô olhando assim, ó. O Palmeiras tava ganhando o jogo facilmente. Aí sai o jogador do Corinthians. Sai o goleiro. É natural que você dá uma relaxada. Você fala... eu já achei que o Piquerez ia meter a bola. Era o Piquerez e quem que tava no lanche. O Gustavo Henrique foi pro gol. Essa falta aí já vai ser 3. Mas assim, 3-1. foi, sabe, você relaxa. É natural, é humano que isso aconteça. O Corinthians faz um gol e vai pro... Não, mas não tem mérito nenhum. Aí você já começa com as tuas loucuras. Mérito tem, pô. O time fez 2-1, foi pra cima pra tentar um empate. Mérito tem. Mas não é largura. O Corinthians planejou isso. Não é que planejou, Flávio, mas mérito tem. Você tá perdendo de 2-0 pro Palmeiras, que é um time muito melhor, e você empata 2-2 no último minuto, mérito tem. Você pode dizer que não jogou bem, mas mérito tem. Mais desmerecimento, mais relaxo do outro do que... O Corinthians fez o normal, foi pra frente. Mas não teve nada, não teve estratégia, não teve nada. Foi uma coisa aleatória que aconteceu e ótimo, tem que aproveitar. Aí sim, aproveitar pro lado pra levantar a moral do time. Bom pro treinador que tá chegando. Claro, ele 3 jogos. Eu não sei se ele é bom, mas ele é largo. 3 jogos. Ele tá conseguindo coisa diferente. Agora, não vai brigar por título nenhum, é muito inferior ao Palmeiras, não vai nem se classificar nesse campeonato, muito provavelmente. Talvez se classifique, mas também não vai muito longe. Enfim, nada demais, não aconteceu nada. Nada, não. Nossa, o Corinthians apareceu. Nada. Foi um jogo que não retratou o que foi o jogo. Esse é o ponto. Tá, mas nada demais, não. Eu concordo com você, não retratou o que foi o jogo. Mas aconteceu algo muito demais. Um empate heróico no final. Empate heróico já não, né? Mas foi, Flávio, do jeito que foi. Com o Gustavo Henrique no gol, quase levando um frango, o Ranieri salva na linha. Tá bom. Heróico foi. São as coisas do futebol, mas não aconteceu nada que mude qualquer coisa com relação ao Palmeiras e Corinthians. A não ser o Corinthians vai ficar talvez com um pouquinho mais de moral, se já não tomar porrada no próximo jogo, porque o time do Corinthians é fraco, continua sendo fraco, continua sendo um time ruim. Ontem à noite jogou Água Santa e... 2-1 ganhou a Água Santa. Água Santa ganhou. Então deu um pouquinho mais... Mas o resultado bom pro Corinthians, porque o Corinthians está a 4 pontos do segundo colocado do grupo, que é o Mirassol, e a 5 do Bragantino.
Esse grupo envolvia o São Paulo. São Paulo é que podia perder. Não, São Paulo é outro. Lugar. São Paulo é outro. Depender do Hoje. Inter de Limeira. Hoje, se o São Bernardo ganhar hoje... Então, se ele ganhasse... Mas o São Paulo tem um jogo a menos. Não. Se o São Bernardo ganhar hoje... Se o Inter ganhasse, ele passaria, ele deixaria o Corinthians numa situação Sim, muito Corinthians pior. sim. É isso São aí, Paulo sim. o grupo é Novo Horizontino e São Bernardo. Se o São Bernardo ganhar hoje... São ele- Paulo cai para terceiro. Lugar, tem a ver. É isso aí. Então, a chance do Corinthians de se classificar é muito pequena. O time é ruim, é fraco. O São Paulo tem uma campanha boa, corre risco de não classificar ganhando os seus jogos. É. Porque o grupo do São Paulo tá ganhando todo mundo. Sim. Que o São Paulo tem um jogo a menos, né? Então, se ele, por enquanto, mesmo se perder, ele consegue. Mas Consegue, só que ele ainda tem um clássico. tem um clássico Palmeiras. E a Portuguesa com 7 pontos estaria classificada e tem time com 14 que não estaria, com o dobro. Esse campeonato é piada, né? Ele é ridículo. É um campeonato... Não, mas é quando assim, o arbitral... Agora, eu tô vendo aqui que o Yuri Alberto teve uma fissura na costela. Sim. Ou seja, tá fora da reta final do Campeonato E Paulista. uma que saiu agora, o Gustavo Gomes fraturou um dedo do pé também. Não, foi uma carnificina. Nossa Senhora. E o Gustavo Gomes foi com o conterrâneo dele, né? Com a Romero. Agora, o Vamp, E o Cássio ainda parece que teve algum problema também. no quadril. No quadril, vai ver ainda, vai. 3. Ainda pensando no jogo, tá? Que a gente vai falar dessa ausência do Yuri Alberto, que nuvem negra também do moleque. Ele tá mal, pressionado, todo mundo questionando. Aí ele se recupera, começa a fazer gol, o treinador chega dando moral, machuca e vai ficar fora aí, eu não sei por quanto tempo, mas da reta final umas do 3 Paulista semanas. vai. Mas costela é chato. É chato. Costela você tosse, dói, você espirra, dói, é Ele chato. saiu ontem, você poder chorar, né? Lesão na costela não é tão simples. Agora, e o jogo? Porque é o que o Bruno tava falando aqui, já vou mostrar declarações dos dois treinadores. O Palmeiras foi melhor o jogo todo. Mas o Flávio diz, nada demais, não tira nada de bom. Mas tira coisa de bom do Corinthians, né? Não, teve coisas boas, assim, por exemplo, você pega o Lopes tendo mais oportunidade, fez um bom primeiro tempo, pra mim, os dois melhores no individual, ele e o Hendrick no primeiro tempo, o Hendrick jogando à vontade, como tem que jogar. Eu falo que o Hendrick não pode ficar preso no meio de 2 zagueiros com a força que ele tem. Deixa o Hendrick sair da área, movimentar lado direito e esquerdo, que a estapa que ele dá, velho, né, é um touro mesmo. Não é nem um 9 e também não é aquele ponta para ficar nada. Ele tem que ser um atacante, tem que ficar, deixar livre. Segundo atacante. É um segundo atacante para ficar livre. Foi o que o Hendrick fez ontem no jogo. Poderia ter matado o jogo, o Hendrick mesmo. Ele dá um drible no Gustavo Henrique, que para mim fez uma bela partida também, com a camisa do Corinthians. O Flaco perdeu um gol também. Cara a cara. Cara a cara com o goleiro. As melhores oportunidades, cara a cara mesmo, foi do Palmeiras. Né? Poderia ter virado o primeiro tempo com 2-0, 3-0. Volta pro segundo, Palmeiras de novo. Que a moda agora não é mais você massacrando, agora é macetando, né? Não, pra mim esse termo aí negócio aí agora veio pra mim, pra mim nada. Você conhece bem no carnaval que você Pra mim esteve nada, presente. achei a música uma bosta. Você esteve, uma bosta. Você esteve presente, você sabe, você esteve presente lá no bloco da Ivete. Ontem você participou. Jamais. Ontem você deu até uma raspadinha. Da Daniela. Não... Ontem ele deu uma raspadinha na despedida da Daniela, o carnaval aqui. Foi mesmo, eu vi. Uma raspadinha. Amigão, bloco pra mim é Bel Marques e Asa de Águia. Pronto, irmão. é isso Acabou. Acabou. Aí você sempre me elogia aqui, fora dos bastidores, como Caetano e Gil canta com os dois. Esse é o cara, eu gosto da sua. E domingo você estará presente no bloco da Daniela Merkel na polícia. Ele faz um tipo, né? Aí, deixa eu falar. O Palmeiras foi bem melhor mesmo o tempo todo. O Corinthians volta no segundo tempo sendo pressionado pelo Palmeiras. Daqui a pouco entra o Mosquito, dá aquele passo pro Yuri Alberto. O jogo parecia liquidado, parecia tranquilo. É por isso daquela vibração e da felicidade do torcedor corintiano. É o principal rival do Palmeiras. O Corinthians que na temporada já deixou o São Paulo quebrar a invencibilidade em Itaquera. Então, assim, Flávio, pro treinador, cheguei, tem 3 jogos, 2 vitórias e um empate contra o rival que é favorito. Lógico, um conterrâneo meu que tá ganhando tudo, que se enfrenta. Pra ele é ótimo. Para alguns jogadores, por exemplo, hoje, como o Ranieri vai estar na rua, o Bruno Henrique. Grandão, né? Grandão, tirou a bola, que deu merda ainda. Por isso que eu falo, falta 3 minutos no vídeo que passou, eu digo, falta 3, volta o Cássio. O Palmeiras ainda, o John, acho que foi o John que chutou e o Richard Hill foi que alguém dentro da área desviou, não sei se foi porque alguém. Foi. Aí, o John que chuta. Alguém desvia, passa pro lado do Gustavo Henrique e o Ranieri tira assim. Para as pretensões de um rival que está muito mais organizado, aí, ó, quase o Franco Lopes faz no meio campo, ó. Fica para a história, mas assim, para a classificação falta muita coisa ainda, né?
Ó, Bruno, eu concordo. Aqui o pessoal da redação, quando chega aqui, o pessoal aqui falou, não, o Mirassol tá na frente, mas o Mirassol ainda tem Palmeiras. Próximo jogo. Dá pro Corinthians classificar? Essa é a pergunta. Ainda dá. Mas só que o Mirassol, sempre quando pega o Palmeiras, faz um estrago, hein? Teve aquele 6-2 lá. Não, tem alguns jogos que... Tá, mas você acha que ele classifica? Acho difícil. Acho que não. Ó, o Vamp é sincero, irmão. Acho que não. Agora, ô Bruno, claro, o Palmeiras foi melhor. Você tá falando 3 rodadas, certo, Bruno? 3. Aí tem 4 pontos de frente. Se o Mirassol, o próximo jogo o Mirassol joga com o Palmeiras, em Barueri. Se o Mirassol perder e o Corinthians ganhar da Ponte em casa, fica 1 ponto. Aí tem 2 jogos. Mas tem a Inter de Limeira, a gente tá falando do Mirassol, mas tem a Inter de Limeira e tem o Bragantino. Tem o Bragantino, Ele tem que torcer. Quando você tem que ganhar os 3, torcer pro Mirassol tropeçar 2, ou pro Bragantino tropeçar 2, ou a Inter tropeçar 1. Assim. Ele precisa disso. Tem que ver se ele vai ganhar as 3 também, né? Simbora com a repercussão desse derby super emocionante. Começamos lá pelo lado mandante. O Alexandre Silvestre está na academia de futebol e traz a análise que o professor Abel Ferreira fez desse empate. Boa noite, Silver. Fala, gente, tudo bem aí, Michele? Garrafas, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Eu te disse, algo pairando no ar. O Corinthians vai aprontar. Eu acreditava numa vitória, o Corinthians sendo massacrado, mas ganhando, porque o futebol é assim, muitas vezes, ainda mais na história do derby. E acho que até aconteceu algo melhor do que uma vitória, esse empate com sabor de vitória para o Corinthians, com requintes de crueldade para o Palmeiras. E como diria o poeta Carlos Drummond de Andrade, insisto nisso, os cronistas tentam explicar o inexplicável. Mas é futebol, gente, é assim mesmo que acontece. E o Abel Ferreira tentou explicar, até com uma certa calma depois do empate. Num determinado momento da entrevista coletiva, o Abel debateu com um dos jornalistas presentes na sala de imprensa da Arena Barueri. Vamos recordar. Pronto. Após a expulsão do goleiro, houve o livre, certo? Uma bola longa, uma falta sobre Yuri e não houve mais jogo. Houve livre, golo e depois um canto, não houve mais jogo. Portanto, foram, nem sei se chegou a 5 minutos. Por muito que queira responder à tua pergunta, não te sei explicar. Não te sei dizer. Mas essa situação já foi trabalhada antes no trabalhado o quê, filho? O que é que és que eu te diga? O que é que és que... Sim, é um sentimento frustrante de derrota. Sim, por isso é que fiz-te a pergunta. Tu tiveste a ver o jogo como eu? Houve um jogo até os 87 minutos. Depois, a seguir aos 87 minutos, o adversário entra no jogo. A seguir, o Cássio é expulso. Certo? O que é que aconteceu a seguir? Fiz-te uma pergunta: o que aconteceu? Um livre para nós, certo? Um tiro de meta para o adversário. Desse tiro de meta surge uma falta que demorou 4 ou 5 minutos para tirar o Yuri. Dessa falta surgiu o quê? Outra falta. E que surgiu o quê? Golo. O que é que és que eu te diga? A seguir, bola ao centro, ainda conseguimos ganhar um canto. Isso não são coisas que se treinam. Bom, o que precisa treinar é finalização, porque isso sim está prejudicando o Palmeiras, que perde muitas chances. Não foi só nesse jogo, e o Abel Ferreira reconheceu o fato do Palmeiras também estar tomando gols nos minutos finais das partidas nesse Campeonato Paulista. E aí a ira do Abel Ferreira, por conta da pergunta: como explicar a fase final do jogo? Corinthians com um goleiro que não era goleiro, por que não chutou mais no gol? Não chutou mais no gol porque não tinha tempo, porque, enfim, ele explicou. E nessa, como em muitas respostas, eu concordo com o Abel Ferreira, mas há muita coisa a ser corrigida e eu volto já já para falar do Palmeiras, que está de folga hoje e amanhã. Ah, porque apanhou? Porque apanhou não, porque teve esse revés diante do Corinthians e empatou um jogo ganho lá em Barueri? Não, pelo excesso de jogos, o Palmeiras vai completar sábado contra o Mirassol 5 partidas seguidas num espaçamento de tempo de 3 dias apenas. Então essa folga dupla, segunda e terça, já estava prevista aqui pelo Departamento de Futebol. Até já com mais Abel Ferreira. Obrigada, Silvestre. E só passando para o nosso telespectador aqui umas informações que eu estou recebendo. Seguinte, 60% dos conselheiros do Palmeiras estão descontentes com a sucessão de erros que vem acontecendo lá no Palmeiras. E eles estão dizendo assim, reconhecer não adianta. O Palmeiras perdeu 6 pontos nos acréscimos. Então, Novo Horizontino, Ponte Preta
e Corinthians. Então, eles entendem que, e é verdade, tá faltando tática no final do jogo. Porque tem assim, começo de jogo você tem que ter um estilo de jogo, final de jogo você tem que dar uma segurada, ainda mais estava ganhando. Não tem mais jogo, fura a bola, né? Ali não tem mais jogo. Tudo bem, mas a gente tem que entender que o Palmeiras não é um time perfeito, não existe time perfeito. Oscilações vão acontecer, né? Isso aí é uma cornetagem. Assim, essa cornetagem, Michele, é muito pelo peso, pela grandeza de Corinthians e Palmeiras. Ele troca jogadores faltando 15 minutos e o Abel reconheceu que as alterações não foram as ideais, né? Teve muito do mérito do Corinthians e o Palmeiras cometeu os seus erros, como a gente disse aqui. Né? O Murilo não pode perder um gol daquele ali, quando a situação do jogo está desenhada daquela forma. O Murilo não, o Piquerez. O Murilo, aliás, né? O Klaus precisa dar uma satisfação. O VAR precisa dar uma satisfação. O que foi feito com o Yuri Alberto, aquela entrada, é totalmente desproporcional. Era para cartão vermelho. Não tem porquê. Tá, aí o Yuri Alberto saiu de campo com fratura na costela, não foi um lance acidental, não estou dizendo que foi proposital, que teve a vontade. Eu vi muita gente dizendo que foi uma entrada criminosa, eu acho que assim, passou do ponto. Aquele joelho levantado, Zé, aquele joelho levantado não faz o menor sentido eu acho ali. Que assim, não dá pra ir no câmera lenta. Eu não vou dizer câmera lenta não dá pra julgar. Eu não vou dizer que foi maldade, que ele queria fazer isso. Eu acho que não. Né? Mas ele foi de forma imprudente. Pra ser expulso. E deveria ter sido expulso, né? Em relação ao que o Abel estava falando ali, eu acho que vai muito também do jogador fazer uma leitura tática do que está acontecendo. Tudo vai cair no ombro do treinador. Olha lá, Zé. Ai, dá pra voltar de novo? Quer ver, ó? Não, ele foi com o joelho acima mesmo. Mas então tá. Mas no movimento ali que eu não achei que foi numa maldade. Vermelho, Zé. Vermelho. Não tem que se discutir. Vermelho. Cartão vermelho. Auxílio do VAR. Não tem. Não pode. Eu vou lá perto e enxergar. Não pode. Realmente foi. Só mais uma vez. Não foi, na minha visão, igual o lance do Zúñiga no Neymar. Não. O Zúñiga vai nas costas de propósito, acerta o Neymar não tô dizendo. na Copa. Eu tô analisando o lance. Eu não tô falando a intenção, né? Eu não tô falando da intenção do jogador. O Yuri Alberto deveria ter sido expulso. Eu acho que poderia ter sido, deveria ter sido expulso, mas não foi um lance criminoso. O Zúñiga lá foi um animal. Devia estar preso. Agora, em relação ao que o Abel falou, o jogador também tem que ter autonomia e fazer a leitura tática do que está acontecendo. O goleiro do outro time foi expulso. Tá um jogador de linha não tem mais explicação. Chuta no gol. O técnico tem que ensaiar já que eles não gostam, já que eles não gostam tanto de falar, o que tá acontecendo? Já que não gostam tanto de falar, não precisava nem ter dado coletivão, porque não tem explicação para deixar o Corinthians empatar com o cenário que estava desenhado. Não tem explicação, cara, não pode. Agora a gente vai para o lado alvinegro do derby. O Thiago Salazar tem muito assunto para falar com a gente, mas eu queria começar com a atualização do quadro do Yuri Alberto, que a gente viu aí machucado, né? Que deixou o gramado ontem de maca, com muita dor. No Mesa Redonda a gente até leu o que ele postou nas redes sociais, dizendo que estava bem. Mas e aí, Salazar? Boa noite para você. Qual é a gravidade da lesão do atacante corintiano? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Estamos aqui na frente do Parque São Jorge, por aqui o clima hoje, todo mundo, como você falou, muitos corintianos passando por aqui com a camisa, orgulhosos. Estamos aqui na frente à loja a principal loja, né? O pessoal chama de mega loja do Corinthians. O dono da loja, do Grande Nelsinho, passou por mim e falou: nossa, Salazar, o meu carro quebrou, mas eu tô tão feliz que eu não consigo nem lembrar do meu carro quebrado. Esse é o sentimento, é assim que está o corintiano depois desse derby. Claro, o Corinthians não venceu o jogo, empatou, mas foi um empate diferente, né? Quem vive o futebol sabe do que pode causar, o que pode causar um empate como esse que a gente assistiu ontem na Batalha de Barueri, como bem denominou o Alexandre Silvestre. Você me perguntou sobre o Yuri Alberto. O Yuri Alberto sofreu uma fratura na costela com essa joelhada que vocês mostraram aí do Murilo agora há pouco. Aliás, Michele, aqui no Corinthians, a discussão não é nem pelo vermelho direto da joelhada. O pessoal se incomodou bastante pelo Murilo ter recebido o cartão amarelo neste lance, e o pessoal entende que seria o segundo amarelo se o Klaus tivesse dado o cartão para o Murilo em jogadas anteriores. O Murilo acertou o Romero 2 vezes durante o jogo, ambas no segundo tempo, não recebeu cartão nenhum, então só foi receber o cartão nessa joelhada, e o pessoal entende que seria o segundo amarelo. Que o Klaus... Vamos fazer o quê, né? Fogo, cara. Mano, dois jogos que o Palmeiras, numa semana, entrega no final. Eu tava puto aqui que entregou pro Santo André, mas entregou pro Corinthians também agora. E aí? O Santo André tá brigando com o Corinthians pra ver quem cai. Agora entregou pro Corinthians, que não podia entregar.
Deixe o seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. E avante palestra.